Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação e expressão. Eu sou o professor Silas e hoje nós continuaremos falando sobre o gênero textual poema. Falaremos agora sobre a estrutura do texto poético. Na aula passada nós procuramos conceituar o gênero textual e informar alguns elementos que fazem parte da estrutura desse poema. As características, Todo poema ele vai possuir um título. O texto é estruturado em verso, estrofe, e ele vai possuir rimas. Então, um poema ele pode apresentar versos regulares, versos brancos ou versos livres. O que são os regulares? São aqueles versos que são trabalhados através da metrificação, medidos, e aí ele vai possuir rimas. Os brancos são versos com métrica, mas eles não irão rimar. E os versos livres, eles são aqueles versos que não vão possuir nem métrica, muito menos rimas. Com relação às estrofes, um poema ele pode ser estruturado, ele é estruturado em estrofe, Tendo em conta o número de versos que cada estrofe possui, um verso com apenas uma estrofe é chamado de monóstico. Com 2 versos, a estrofe com 2 versos é chamada de dístico, com 3, terceto, com 4 versos, quadra ou quarteto, com 5 versos é chamado de quintilha, com 6 versos, sextilha, com 7 versos, sétima ou redondilha maior. Uma observação, com 5 versos ele também é chamado de redondilha menor. Com 8 versos é chamado de oitava, uma estrofe com 9 versos, nona, e com 10, décima. O ritmo no poema. O ritmo ele é a medida que resulta das pausas determinadas pelas sílabas fortes ou pelas sílabas átonas, ou seja, essas cadências aí mais ou menos regulares que transmitem uma impressão agradável e musical. É o elemento essencial do verso, segundo Celso Cunha. O padrão rítmico do verso ele pode depender da duração das sílabas. Tradicionalmente, o ritmo poético ele é influenciado pelo número de sílabas poéticas, pela acentuação e pela rima, em certos casos. Então, observe aí, ritmo no poema. Nós temos aí o poema trem. Vem também, faz o balanço do trem. Você vem, faz o balanço do trem. Vai que vai, vem também. Observe que o poeta, além de escolher as palavras, a sonoridade das palavras, a forma como ele as colocou faz com que a sonoridade e o ritmo imite o movimento e o barulho do trem. Então, vamos falar agora sobre rima. A rima ela é a correspondência de sons em lugares determinados do verso. Normalmente no final dos versos, mas pode ocorrer rima no meio do verso também, mas geralmente é no final. Os versos que rimam quando existe essa correspondência sonora a partir da vogal da sílaba tônica da última palavra. De acordo com as combinações de rimas, nós podemos classificar 4 tipos de rimas no poema. Rimas emparelhadas, rimas cruzadas, rimas interpoladas. E nós temos aqueles poemas que vai possuir versos soltos ou brancos, ou seja, aqueles versos que não vão rimar. E aí nós temos aquele esquema A, AB, AB, ABCA, que são os esquemas que nós colocamos para classificar as rimas. O teu professor deve trabalhar melhor esse assunto com você, a questão de rimas. O verso livre é aquele verso que ele não apresenta regularidade no uso das rimas e na organização das estrofes. Nós temos aí o poema Velocidade, do Guilherme de Almeida. Vai varando o trem e o vento ventando cada vez mais. Desembaraça o novelo penteando com dedos de ar, o feixe fino de riscas, tiras, fitas, faixas, listas. Observe que as palavras não rimam entre si, são versos livres. Uma outra característica dos poemas é você encontrar uma figura fictícia criada especificamente para esse gênero textual chamado eu lírico ou sujeito poético. O que vem a ser? É a voz que fala no poema e nem sempre essa voz corresponde à do autor do poema, do poeta. O Fernando Pessoa já dizia o seguinte em seu poema: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa, poeta português.
Com relação ao eu lírico, nós podemos ter eu lírico masculino, feminino. Não necessariamente o autor tem que ser masculino para que o eu lírico seja masculino. Então, há poemas em que o autor é masculino e o eu lírico é feminino. Há poemas em que o autor é feminino, é uma poetisa, mas a voz que sente os sentimentos dentro do poema é do gênero masculino, ou vice-versa. Exemplos. Eu trouxe aqui uma música de Ana Carolina. Ela diz o seguinte na música Garganta, no poema: sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura para te conquistar, mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só para te agradar. Observe nesses versos. A compositora ou a poetisa aí, Ana Carolina, é a autora do poema, a poetisa. Porém, aí o eu lírico também é feminino. Como eu percebo isso? Algumas palavras que só são usadas para o gênero feminino. Quando ela diz, sei que não sou santa. Um homem deveria ser santo. Então a gente percebe que o eu lírico dentro dessa estrofe aí é feminino. Lá no outro verso ela diz, às vezes ajo com candura, mas não sou beata. Então perceba que a palavra beata só é escrita para o gênero feminino. Então aí nós temos um exemplo de poetisa, né, autora feminina, e o eu lírico também feminino. Outra característica dos poemas é a valorização da subjetividade, ou seja, do eu, do individualismo, do eu poético. Então, os sentimentos eles serão manifestados, as emoções, a visão particular, né, a visão de mundo do poeta, que é a subjetividade. Os textos líricos, eles são carregados, por isso o nome lírico, eles são carregados de sentimentalismo, os mais diferentes sentimentos que nós, seres humanos, podemos senti-los. As figuras de linguagem serão presentes no texto poético. Observe a onomatopeia, shuak, uma figura de linguagem. O título do poema já inicia por uma onomatopeia. No segundo poema da Maria de Norá, ela diz o seguinte: os olhos vagalumes, lampiões, os olhos sentinelas do sonho, vagalumes, açudes de emoção, lampiões. Observe que aí ela personifica e ao mesmo tempo também ela utiliza algumas comparações implícitas, metáforas. Ela compara aí os olhos a vagalumes, como se eles fossem vagalumes ou como se eles fossem lampiões. Então aí nós temos a presença de metáforas. Personificação, que é você atribuir uma característica humana a um ser que não possui vida. Observe este poema de Ivan Lux. A corrupção veste terno e gravata, discursa no plenário, engorda o próprio salário, é insensível com a fome e a miséria, honestidade banida de seu dicionário. A intolerância vive nos templos, professa o livro sagrado, se entorpece de pecado. Observe que eu peguei dois substantivos aí, corrupção e o substantivo intolerância, e eu personifiquei ambos. Eu dei uma característica humana para um ser inanimado. Isso é o que nós chamamos de personificação, uma figura de linguagem. Os poemas, eles fazem uso de figuras sonoras, ou seja, o poema, através do ritmo, né, e das rimas, ele vai criar a sonoridade. E aí nós temos algumas figuras de linguagem específicas para isso, que são as aliterações, a assonância e as onomatopeias. A aliteração é a repetição de uma consoante para criar toda a sonoridade e o ritmo, como no exemplo, toda gente homenageia Januário na janela. Observe que o Chico Buarque aí repetiu o fonema da letra G e da letra J. A assonância é a repetição de vogais, né, ao longo do verso. Sou Ana da cama, da cana, fulana bacana. Sou Ana de Amsterdã. O Chico Buarque aí repetiu a vogal A. As onomatopeias, que são figuras de som, imitações de sons e ruídos das coisas em geral. Então observe aí, o relógio fazia tic-tac, tic-tac. O relógio de Vinícius de Moraes, passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai embora. Ele utiliza aí a onomatopeia tanto para criar a sonoridade, o som, as rimas dentro do poema e ao mesmo tempo o ritmo e fazer com que você crie uma imagem mental de um relógio, das horas passando no relógio.
Com relação aos tipos de poema, nós vamos ter 3 tipos de poemas. Poemas da esfera dramática, poemas épicos e poemas líricos. Os livros de português estão permeados desses tipos de poema. Nós também temos, quanto à estrutura do texto poético, nós temos alguns poemas de forma fixa, ou seja, se você se propõe a escrevê-lo, você tem que obedecer a forma desse poema. Nós temos o soneto, a balada, o rondel, o rondó, o haikai, o acróstico, a trova. Então são poemas que ele tem uma estrutura física. Por exemplo, o soneto. O soneto é um poema fixo composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Somado vai dar 14 versos, distribuído em 2 tercetos, 2 estrofes contendo 3 versos e 2 quartetos contendo 4 versos cada. E aí nós temos o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, como exemplo. Aqui no Brasil, quem mais cultivou os sonetos foi Vinícius de Moraes. Sugestão de leitura: Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, escreveu bastante poemas infantis. 111 poemas para crianças, do Sérgio Caparelli. A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes. Viva a Poesia, do Ulisses Tavares. E da Tatiana Belin, um caldeirão de poemas 2. E assim nós chegamos ao nosso mapa mental. Poema, já vimos que é um texto que visa sensibilizar, provocar reflexão, fazer uma crítica, e ele é organizado em versos, mas ele também pode aparecer em prosa. O poema ele vai ter os recursos sonoros, as figuras de linguagem, a onomatopeia, a assonância, a literação, que vai contribuir para expressar a ideia principal do poema. É através desses recursos aí que eu vou criar ritmo e a repetição de sons dentro do poema. A linguagem é uma linguagem multissignificativa, porque ele vai utilizar muitos sentidos, principalmente o sentido conotativo, com o emprego de imagens, figuras como metáfora, comparação. A forma como se diz é tão importante como o que se diz. Então, é uma linguagem subjetiva. E eu gostaria de encerrar nossa aula com um poema do Mário Quintana. Ele diz assim: a vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana. E assim nós chegamos ao final de mais uma videoaula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.